Olá, tudo bem? Vamos continuar então nosso assunto aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é viver em comunhão, tá? Comunhão, aqui ó, o que é comunhão? Comunhão vem do grego koinonia, é mais do que apenas reunir com os outros, é compartilhamento profundo da fé, da vida e dos recursos espirituais entre os membros do corpo de Cristo. Então, comunhão é o que? É você viver num corpo onde você faz parte desse corpo. A igreja é isso. E que se um membro do corpo está doente, você também está. Se um membro do corpo não está bem, você também não está. De maneira que você tem que ajudar com o que você pode para que aquele membro do corpo também fique bem e assim todos vivam em união, vivam em comunhão, né? Os cristãos são chamados para desenvolver relacionamentos genuínos baseados no amor, confiança e no encorajamento mútuo. Então nós somos chamados, como cristãos, para poder desenvolver isso aqui, ó. Relacionamentos genuínos. O cristão, na vida cristã, qual que é a ideia? Não é você ter amizade forçada, é você ter um relacionamento com as pessoas de verdade. Para quê? Para que você possa contribuir para o bem do outro. Lembra que nós falamos na ética cristã sobre viver em comunidade, sobre agir pensando no outro? Então, comunhão envolve você agir e ter um relacionamento pensando no bem do outro. Por quê? Porque o corpo, sempre uma parte contribui para o restante do corpo. Imagina um dedo, se eu perco aqui o dedão, como eu vou fazer para poder pegar as coisas? Eu vou ter muito mais dificuldade para segurar a coisa se me falta o dedão. Então, quando o dedão está funcionando, ele está funcionando aqui, automaticamente exercendo a função, ele ajuda toda a mão para poder pegar alguma coisa, certo? A comunhão envolve o quê? Suporte espiritual e emocional. O cuidado mútuo é fundamental na caminhada cristã. Nós somos chamados para carregar o fardo uns dos outros. Quando você ajuda alguém a carregar o seu fardo, e aqui eu falando do modo espiritual e emocional, automaticamente o fardo vai se tornar mais leve para aquela pessoa, né? A ideia é que o corpo ajude o outro. Então, como que eu ajudo meu irmão de uma forma espiritual e emocional? Em oração e em amizade. Em oração e em atenção, mostrando que eu estou junto com a pessoa, né? Partilha dos bens e recursos. Deus concede diferentes dons espirituais para a edificação da igreja. A comunhão permite que esses dons sejam exercidos de maneira eficaz, ou seja, os dons espirituais da igreja é para a comunhão do corpo, é para o crescimento do corpo. Então, quando Deus te dá um dom, aquele dom que Deus te deu não é para você ficar rico, mas aquele dom que Deus te deu é exatamente para quê? Para que haja um crescimento do corpo. Então, você usa dons tanto para trazer pessoas, às vezes, na igreja, para a casa de Deus, por exemplo, você pode estar usando dons para trazer revelações, curas, libertação, mas também exerce o dom para quê? Dentro da igreja, através de cura, através de milagres, né? Como Deus vai operar milagres e curas na igreja? Através do seu corpo, através da comunhão, tá bom? Vamos continuar aqui, mais um ponto, vamos ver agora como se dava a comunhão aqui, ó, no Novo Testamento. Como que isso acontecia? Então, vamos lá, no Novo Testamento, ele revela a importância da comunhão na igreja primitiva, onde os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E a comunhão, ela era um reflexo da unidade do corpo de Cristo e uma resposta à oração de Jesus de que os seus seguidores fossem um, assim como nós somos um. É a oração de Jesus lá em João capítulo 17. Então, olha que interessante. A igreja, ela perseverava, ela era forte, ela vencia as dificuldades. Por quê? Porque ela era uma.
ela vivia em comunhão. Os irmãos estavam unidos fisicamente, espiritualmente. Se um tinha problema, todos tinham problema, né? Aqui em Atos 2, a igreja em Jerusalém, ela vai passar por uma dificuldade, então diz que os irmãos ali, eles começam... Deixa eu acertar a câmera aqui. Os irmãos ali, o que eles fazem? Eles começam a entregar os seus bens para que possam ser vendidos e repartir o valor entre toda a comunidade para que eles pudessem sobreviver. Então, isso fazia da igreja o quê? Uma igreja que perseverava e era forte. Por quê? Porque havia uma união. Toda igreja, quando ela está em comunhão, onde a comunhão é exercida, você vai ver que aquela igreja ela é uma igreja forte. Ela é uma igreja que resiste às tentações, porque ali um auxilia o outro, um ajuda o outro. O problema de um é o problema do outro. Então o outro ele ajuda em oração, ele ajuda com recursos que ele pode, e assim a igreja ela sempre vai crescer, né? A comunhão na igreja primitiva. Vamos ver aqui. A igreja em Atos ela é um exemplo claro da vida em comunidade. Eles compartilhavam suas posses, cuidavam dos necessitados, partilhavam refeições, criando um ambiente de apoio e crescimento espiritual. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Vamos ler isso lá. Atos 4. Atos, versículo 32 ao 35. Aqui, ó. E eram bom... Vem de novo. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Olha só que interessante. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava ao pé dos apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade de cada um. Isso era comunhão na igreja, né? Eles viam a igreja como uma unidade. E isso sim fazia que a igreja crescesse muito mais. O exemplo de Paulo, né? Em suas cartas, Paulo frequentemente fala da importância da comunhão. Ele encoraja os crentes a edificarem uns aos outros e a permanecerem unidos em amor e em serviço. Tá bom? Então a comunhão era vista como um meio de fortalecer a fé e promover a missão de Deus no mundo. Benefícios espirituais da comunhão. Vamos ver aqui. Vamos listar aqui alguns benefícios espirituais que a comunhão vai te trazer. Primeiro ponto é crescimento espiritual. Olha lá. A comunhão, ela permite que os crentes sejam discipulados, cresçam espiritualmente através do ensino, da oração, em grupo e do exemplo uns dos outros, né? Por quê? Porque quando você vê alguém fazendo, automaticamente isso te instiga a fazer também, né? Isso te motiva a fazer também. Suporte em tempos difíceis. Então, em meio às dificuldades, aos desafios, a comunhão oferece um sistema de apoio onde irmãos e irmãs podem encorajar e ajudar mutuamente. Você vai ver isso lá em Tiago 5,16. Ou seja, quando a igreja ela tem comunhão, dificilmente você vai ver um crente passando fome. Você vai ver um crente cortando a luz na casa dele, né? Por quê? Porque a igreja em comunhão, um ajuda o outro. Então, naquele momento de suporte difícil, você vai ter um amparo. Mas perceba, eu estou falando aqui de aproveitamento. Porque esse que vai ser amparado no momento difícil, se ele é corpo, com certeza, em outros momentos, ele também vai ajudar a amparar também, tá? Ponto 3. Unidade e harmonia do corpo de Cristo. A comunhão promove, então, uma unidade na igreja.
levando à maturidade espiritual e à expansão do reino de Deus. Por quê? Porque quando a comunhão é exercida dessa forma, as pessoas veem o que está acontecendo nessa igreja. E quando as pessoas veem, a ideia é o quê? Que outras pessoas venham querer participar. E quando isso acontece, acontece uma harmonia, uma unidade na igreja, essa igreja vai expandir. Daqui a pouco você tem aí uma igreja num bairro, uma igreja no outro, uma igreja do outro. Por quê? Porque a comunhão exercida ali faz tudo ali ser um exemplo e faz com que as outras pessoas queiram participar desse exemplo também. Olha que interessante, uma coisa que parece simples, você pode influenciar na abertura de uma igreja, tá? E proteção contra o isolamento espiritual. A comunhão, ela protege os crentes do isolamento, que pode levar ao enfraquecimento da fé. Estar em constante contato com outros crentes oferece oportunidade de renovação espiritual e de proteção. Hebreus capítulo 10. Vamos ver esse versículo lá, Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Aqui, ó. Não, achei que tinha achado. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimular no amor e nas boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aprofundando aquele dia. Interessante, né? Então, quando vejo que o meu irmão está esfriando, eu consolo, trago uma palavra de apoio, isso ajuda a pessoa a renovar a sua fé em Cristo e permanecer na igreja. Práticas de comunhão. Então vamos ver algumas coisas práticas aqui. Existem várias formas de praticar a comunhão. Primeiro, cultos de adoração. Reunir-se regularmente com a igreja local para adorar, ouvir a palavra de Deus e orar junto. Ou seja, o fato de você ir no culto é uma prática de comunhão que nós exercitamos. Vamos ver mais uma aqui. Grupos pequenos ou células. Momentos de comunhão mais íntimo, mais íntima, onde os crentes compartilham experiências, estudam a Bíblia e oram uns com os outros. Tá? Você tem também serviços comunitários. Exercitar o amor cristão ao servir a comunidade local, ajudando os necessitados e partilhando os recursos com aquela comunhão. E a ceia do Senhor, a prática do pão, ou a partir do pão, e a participação na ceia do Senhor são expressões da comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. São exemplos de atitudes de comunhão. Né? A ceia, o que nós entendemos? Que quando você come um pedaço do pão, ele tipifica o corpo de Cristo. Tipifica a igreja, onde você não é um todo, mas você é parte daquele corpo que naquele momento está em comunhão, participando da Santa Ceia do Senhor. E para a gente fechar aqui, nós vamos trazer algumas tarefas práticas aqui que você pode colocar em ordem para você estimular mais a comunhão também na sua vida, né? Reflexão pessoal. Então, em um momento de oração, reflita sobre como você tem participado da comunhão. Existem áreas em que você precisa se conectar mais profundamente com os crentes? Como você pode ser mais intencional em compartilhar a sua vida com os outros? Tá, eu ia ler uns abaixo aqui, mas eu acho que isso aqui fecha bem isso aqui, né? A refletir nas suas orações como tem sido a sua vida. Será que você tem vivido em comunhão ou você tem isolado porque você tem visto muitos problemas na igreja? Você tem visto muita dificuldade e você não quer participar. Então isso é muito sério, por quê? Porque amanhã você que pode estar em dificuldade e pode não achar ninguém para que possa te ajudar, tá bom? Então, irmãos, com isso aqui, nós fechamos a parte de comunhão. E a gente aprendeu um pouquinho, então, sobre a importância da comunhão. E para a gente dar sequência ao nosso curso sobre o novo convertido, na próxima lição nós vamos iniciar um módulo diferente. Deus te abençoe
Fique com Deus, até nosso próximo encontro.